Muito bem-vindo novamente ao canal dos Paroleiros. Hoje estamos falando de chamado de Jesus, que é simples. Como é que será que foi isso? Será que ele falou, vem, vambora, partiu, fui? A gente não sabe. Vamos falar um pouquinho agora de chamado, logo depois da vinheta. Muito bom, muito bom, muito bom. Estamos aqui de volta, então, para a nossa parola de número 46. Estamos chegando, meninos, a completar um ano. Logo, logo nós vamos estar fazendo um ano de Os Paroleiros. Você viu só? Você está contando direito? Você está contando direito esse negócio? Contando direitinho, cara. Já estamos no 46, gente. 46. Nossa. Estou tão feliz. E eu fico pensando quando ele queria fazer, não, vamos fazer no O Caminho. Gente, os Paroleiros é isso. É uma roda de bate-papo informal para a gente falar de Bíblia, falar do reino de Deus, trocar experiências, trocar figurinhas, contar um pouquinho da nossa vida para vocês. E esse é o nosso intuito, falar de uma forma descontraída a respeito da palavra de Deus. Nesse mês aqui, o nosso tema é Evangelho Simples. Semana passada, começamos a respeito de fundamentos simples, né? Então, falamos a respeito de resgate e de amor, e hoje nós vamos dar continuidade a esse tema, falando a respeito do chamado de Jesus, que é um chamado extremamente simples, mas contrariando a canção, não é fácil, extremamente fácil para mim, para você, para todo mundo cantar junto. Ele é só simples, não é verdade? Meu Deus! Meu Deus! Hoje ele está impossível. Vamos começar então. Eu vou fazer aqui a minha primeira contribuição bíblica, então, trazendo o meu primeiro versículo bíblico, para a gente poder ficar já alinhado com as expectativas do Wilson, do nosso mente para brilhante. Para dar fundamento. Vamos dar fundamento nesse bate-papo aqui, né? Vamos lá para Mateus 4. Vamos lá para Mateus 4. É bom ter um pouco de Bíblia aqui, né? A partir do versículo 18, o texto vai dizer a seguinte coisa para a gente. E caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eles eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Esse aqui é um relato muito bacana que Mateus 4 nos traz a respeito do chamado dos primeiros 4 discípulos dos 12. E a gente sabe que nem todos os outros chamados seguiram essa mesma metodologia, mesmo porque nem todos eram pescadores. Mas há uma linha condutora nesse chamado aqui. Eu queria começar, então, essa conversa com vocês, por que Jesus passou e disse vem, e simplesmente as pessoas levantaram e saíram andando. A gente sabe que não é uma coisa tão simples. Muitas vezes a gente estava até comentando aqui fora do ar, a gente passa às vezes semanas, meses, até um ano tentando convencer uma pessoa a ir no grupo de crescimento, ir na célula, no grupo familiar, chamando a pessoa para ir no culto, e a pessoa muitas vezes é reticente. E a gente vê nessa passagem Jesus passando e falando assim, vem, e boa, as pessoas levantaram e simplesmente foram. E aí um monte de coisa passa na nossa cabeça e fala, por que foi tão simples assim? Por que as pessoas efetivamente levantaram e abandonaram tudo que tinham e partiram para seguir Jesus? Paulinho, eu sei que você tem aí uma linha de condução sobre isso, fundamentado e teológico, e algo muito rabínico, e eu queria pedir para você esclarecer isso para a gente. Tá bom, Vossa Excelência. Deixa eu buscar o meu kippá para ser rabínico. Se a gente estudar a tradição dos rabis e dos talmidins, a gente vai entender
por que esses caras seguiram Jesus tão imediatamente assim. Para eu explicar melhor, vamos lembrar de alguns fatos da palavra. Por exemplo, em 1 Samuel, no comecinho de 1 Samuel, quando Eucana e Ana prometem ao Senhor que se Deus os desse um filho, eles consagrariam esse filho ao Senhor desde a sua infância. E assim acontece, né? Ana gera Samuel, e assim que o menino desmama, é o que a palavra diz ali no 2º capítulo de 1 Samuel, se não me engano, assim que o menino desmama, esse menino é levado, então, para o templo, e ele vai, então, passar a ser educado, né, por Eli, o sacerdote, para que o ministério desse garoto possa ir se desenvolvendo com o tempo. Essa é uma informação importante. Uma segunda informação importante, nós lembramos que alguns profetas do Antigo Testamento, eles não andavam sozinhos, mas eles carregavam consigo escolas de profetas. Né? Por exemplo, se a gente for para 2 Reis capítulo 2, quando Eliseu decide seguir Elias, que estava prestes a ser recolhido num carro de fogo, né? Isso está ali registrado entre os versículos 1 e 11 de 2 Reis, capítulo 2, nós vamos ver os discípulos de profetas de Elias sendo listados, sendo citados nesse trecho. E se não me engano, ali pelo versículo 9, né, vai aparecer um número que é um número exorbitante, de 50 discípulos de profetas. Então existia uma escola de profetas grande junto com Elias, né? Assim como, alguns capítulos depois, 2 Reis capítulo 6, nós vamos ver a escola de profetas de Eliseu, né? Quando eles têm aquele problema da escola de profetas ficar pequena, né? E algum desses discípulos de profetas chega para Eliseu e diz: o lugar que nós estamos reunidos é pequeno demais, permite que a gente desça até o rio para cortar madeira, para construir um puxadinho, né? Então tem esses discípulos de profetas ali. Isaías, capítulo 8, versículo 16, a palavra fala, né, Isaías citando os seus discípulos, aqueles que eram os seus aprendizes. Então, essa ideia de uma escola rabínica, ela é muito comum no Antigo Testamento. E como eu disse, agora voltando naquela fala inicial minha, se nós estudarmos a história dos rabis e dos talmidins, ou seja, dos mestres e dos discípulos, dentro desse universo judaico, nós vamos perceber que era a expectativa de qualquer pai que o seu filho, ali no final da sua infância, no máximo no início da sua adolescência, ele fosse chamado por um rabi. E a coisa funcionava muito dessa forma mesmo. Do rabi olhar algum menino, por conhecê-lo, por conhecer a procedência, por conhecer a família, por saber que esse menino havia sido educado nos princípios da lei. Uma criança judia, uma criança com seus 8 anos de idade, já declarava a lei. Aquele mandamento de Deuteronômio 6, do ensinar os filhos, inculcar nas próximas gerações. Então, esses meninos, uma vez que destacavam-se no meio dos outros meninos, por natureza, era a expectativa de qualquer pai que o seu filho fosse chamado. Por quê? Porque isso significaria sucesso do pai na educação do seu filho, e isso significaria também um futuro ministerial desse menino, né? Que ali seria treinado até a média dos seus 30 anos de idade, para que a partir daí ele pudesse exercer o seu ministério ou a área na qual ele havia despontado. Pois bem, Jesus passa e chama esses sujeitos que você leu aqui em Mateus. Esses caras, se não estavam no desempenho de algum ministério, esses sujeitos, se não estavam acompanhando algum rabi, das duas uma, ou não foram escolhidos quando eram meninos, ou poderiam ter sido escolhidos, falharam e voltaram para a posição que antes detinham junto dos seus pais. Como a Bíblia não relata que nenhum deles havia voltado de uma experiência rabínica, eu prefiro particularmente acreditar que nenhum deles tinha sido chamado antes. E isso para nós abre um leque tremendo, Arthur.
Porque, olha só, eu acabei de dizer que os meninos que eram chamados pelos rabis eram aqueles que, de alguma forma, se destacavam no seu processo de educação pelos seus pais. Agora, nós estamos falando de gente que não foi o destaque. Nós estamos falando de gente que não foi o escolhido quando garoto. E Jesus chama exatamente esses caras. O que dá para nós o entendimento de que o chamado de Jesus não é apenas simples, mas ele é para as pessoas mais simples de todas. Desde o mais simples ao mais sábio, né, qualquer um cabe dentro dessa perspectiva do seguir Jesus, dentro do vem de Jesus. Qualquer um cabe. E nesse sentido aí, Paulo depois vai dizer, né, que Deus ele chamou os loucos desse mundo, né, e exatamente ele chamou os loucos, os fracos, porque nós vamos passar a entender que o chamado de Jesus em relação ao homem, ele não leva em consideração o título, ele não leva em consideração a sua patente. E eu gosto de quando nós falamos a respeito desse texto, porque nós já falamos a respeito de uma parola, o Arthur vai colocar aqui o cardzinho depois, quando nós falamos a respeito do vinde a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A gente utiliza esse texto sempre num propósito evangelístico, dizendo, não, vem para Jesus que está tudo certo, as coisas vão melhorar. Não deixa de ser uma verdade. Mas o contexto desse texto está falando basicamente o seguinte, olha, os fariseus colocam sobre vocês regras sobre regras, preceitos sobre preceitos, mas olha, eu vim para fazer uma disruptura, e nessa disruptura eu vim trazer para vocês um novo mandamento. Um novo mandamento vos dou, e esse é pautado no amor. E quando nós falamos sobre isso, Paulinho, o que me vem à cabeça é exatamente o seguinte, Jesus ele veio para fazer um resgate. Jesus ele veio para fazer uma restauração. Por quê? Se você parar para pensar, todos nós nascemos com uma centelha no nosso coração. Todos nós nascemos. Todos nós nascemos com aquele, eu sempre cito aqui, aquela fala de Dwight Moody, que fala sobre o vazio que nós temos no coração, somente Deus é capaz de preenchê-lo. E quando nós estamos falando sobre Jesus ter esse chamado, na verdade ele está falando o seguinte, olha, você foi negado pelo homem, você foi rejeitado pelo homem, mas eu, que sou a divindade, eu que sou o Deus representado aqui, me entenda dessa forma, a gente já leu aqui, já estudou a respeito de Filipenses capítulo 2, a gente entende isso, mas aqui ele está falando o seguinte, olha, mas Deus não te rejeitou, Deus ele não te abandonou, o homem pode ter feito isso, olha, não é à toa que um profeta certa vez disse que pode a mãe esquecer dos seus filhos, todavia eu, o Senhor, não esquecerei, o teu nome está gravado, está cravado na palma das minhas mãos. Então, esse chamado de Jesus, ele vai muito mais além do que um simples chamado ao discipulado. Ele vem muito mais no sentido de dizer, olha, eu vim aqui para desconstituir uma religião, eu vim muito mais aqui para trazer uma disruptura e mostrar para vocês que a essência, o amor, aquilo que está no coração do Pai é trazer um resgate. E esse resgate eu estou fazendo agora. Não importa se você é pescador, se você é adúltero, se você é prostituto, se você cobrou o imposto 3 vezes, 4 vezes mais, não importa. O que importa é o seguinte, eu te atraí com a benignidade do meu Pai. Olha que interessante. E com amor eterno eu te amei. Então, assim, eu vim hoje aqui para saber que eu vim para te resgatar. Eu vim aqui hoje para te colocar na posição que outrora você estava. Então, quando eu ouço a respeito disso, eu acho que vai muito mais além do que simplesmente falar, olha, você foi rejeitado ali pelo rabino, e agora, pelo rabi, mas agora eu estou te chamando. Ele está falando o seguinte, olha, eu estou resgatando a sua identidade. Eu estou resgatando quem você é. E aí nós vamos ter o chamado puro e simples ao evangelho. E aí, eu quero só citar um versículo que Paulo diz assim, em Romanos, capítulo 1, verso 16, que diz assim, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego.
visto que a justiça de Deus se revela pelo evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Olha como é simples o que Paulo está falando. Paulo, em outros termos, ele está falando o seguinte, olha, vocês estão tratando o evangelho de uma coisa muito, sabe, desprezível, pueril, sabe? Mas eu te falo uma coisa, há um poder nesse evangelho. E esse evangelho é onde Cristo ele vem para te resgatar e te colocar na posição de outrora. E aí nós estamos falando do primeiro nível do chamado, né? Nós estamos falando do primeiro nível do chamado, porque é exatamente a partir daí que nós vamos pegar Zaqueu. Zaqueu falando, olha, se eu defraudei alguém, vou pagar dessa quantia. Mas olha, saiba que eu também já vou dar metade dos meus bens. Então veja que nós entramos na segunda parte do chamado. Então, com amor, com benignidade, o Senhor nos atrai, com amor eterno, Ele nos ama, e aí vem aquela famosa máxima da graça irresistível. Não é, Paulinho? A graça irresistível. E aí eu sei... Tem que tomar um pouco de cuidado com esse termo. Sim, no século XVI nos deu muita guerra. Não, eu sei que teve muita guerra, mas nós estamos num período aqui agora que é muito claro da gente distinguir o que é a graça irresistível. Não significa que você é predestinado, e essa predestinação a gente poderia ter outra parola para falar a respeito disso, mas essa graça irresistível, quando você é impactado pelo amor de Deus, sabe? Você se coloca como aquela mulher que entrou na casa de Simão, você começa a chorar aos seus pés e você começa a se arrepender. E aí é o segundo nível do chamado, né? Você foi chamado para uma posição que você tinha que ter. Agora, o segundo nível do chamado é um chamado ao arrependimento. O chamado é você voltar à tua essência e você se desvincular de tudo aquilo que te prendia. Não é à toa que Hebreus vai falar a respeito disso, né? Sim, eu gosto muito de um termo que o Paulinho usa, não lembro se foi o Paulinho ou se foi o Sim, eu acho que foi o Paulinho em parolas anteriores, né? Ele fala assim, esses são os improváveis, né? Jesus veio para chamar os improváveis. Né? Tanto é que na nossa parábola passada, quando a gente começou a falar sobre o Sermão do Monte, Jesus começa a falar que bem-aventurados são esses, aqueles que a religião rejeitou, aqueles que os funcionários do templo rejeitaram. Né? Então, Jesus veio aqui exatamente para resgatar e para chamar os improváveis, aqueles. Então, o texto vai falar que Deus chamou aqueles que não são para confundir aqueles que são. E olha que coisa interessante, né? O que muitas vezes acontece no coração do homem é que, a partir do momento que Jesus vem e nos chama, a gente começa a achar que a gente é alguma coisa. Ele me chamou exatamente porque eu não sou. E aí, a gente começa a achar que a gente é. Não é um negócio louco? Jesus nos chama não porque eu sou, mas porque Ele é. E Ele quer que eu seja igual a Ele. Então, porque Ele vem e me chama, me tira da condição que eu estou. Quer dizer, eu abro mão de tudo aquilo que eu tenho, eu abro mão de todas as minhas situações, eu me desembaraço, eu me desvencilho daquilo que me segura, que me prende nesse mundo, porque o que aconteceu aqui com esses 4 discípulos foi que eles tiveram que abrir mão daquilo que os prendia nesse mundo. E o que prendia nesse mundo? A profissão. No caso deles, a profissão, a pesca, mas poderia ser qualquer outra coisa. Mas o fato é que eles tiveram que abrir mão daquilo que eles achavam que eles eram para poder passar a ser aquilo que Jesus queria que eles fossem. O que me mostra é aquela passagem, aquela citação que a gente já escutou várias vezes, né? Jesus me vê como aquilo que eu vou me tornar, não aquilo que eu sou hoje. Né? Ele já está vendo lá na frente aquilo que eu vou me tornar. Então, essa primeiro chamado que você colocou, e eu acho que é muito bacana, a questão do arrependimento, já é um chamado que foi começado a ser apregoado lá por João Batista, né? E aí, tanto é que a palavra vai falar que logo depois disso, Jesus, voltando do deserto, aqui no próprio Mateus 4,
ele começa a falar assim: então passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Primeiro chamado, a primeira mensagem de Jesus é um chamado ao arrependimento. Eu costumo chamar essa primeira fase, né, de o evangelho pregado antes mesmo de Jesus, porque essa era a mensagem dita acerca de Cristo antes de Jesus entrar em cena, né, pregado por João Batista. Se a gente for pensar bem, Arthur, Will, todo o restante da mensagem do evangelho flui a partir dessa ponta, dessa informação. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Né? O arrependimento, ele é um chamado não apenas a uma metanoia, não apenas a uma conversão, a uma mudança de comportamento, mas a uma renúncia muito profunda, né? A uma mudança de natureza. Né? A palavra acerca desse processo de arrependimento, lá em 2 Coríntios 5,17, ela diz que o ser humano, o homem, ele precisa tornar-se uma nova criatura. As coisas velhas precisam passar e precisam ser feitas coisas novas. Tudo se fez novo. Né? É óbvio que se a gente for olhar para esse mesmo texto em referência a outros passos do chamado, nós vamos encaixar esse texto também perfeitamente, esse de Coríntios que eu acabei de citar. No entanto, em referência ao arrependimento, ele vai pressupor essa completa mudança, né, de característica, essa transformação de caráter, essa transformação da mente, essa transformação do comportamento humano. E a informação posterior, na pregação de João Batista, é que o reino de Deus é chegado. Né? A gente precisa fazer uma diferenciação, que eu gosto de fazer ela assim. Uma coisa é pensar reino de Deus, outra coisa é pensar reino dos céus. Reino dos céus diz respeito ao futuro eterno, né? Diz respeito à nossa eternidade, diz respeito ao tempo que nós vamos passar com o Senhor pós-juízo, né? Pós-últimas coisas. E eu não vou entrar em outros detalhes do pós, né? Justamente porque a gente pode criar um campo de divergências aqui no que diz respeito à escatologia. Né? Então, deixa os pós, outras coisas de lado. Né? Mas, no final das contas, o evento da eternidade, né, pressupõe, então, o reino dos céus. Agora, quando fala de reino de Deus, o próprio Senhor Jesus, ele ensina na oração modelo a invocar este reino aqui e agora. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Né? O ser feita a vontade de Deus é a característica do reino. Né? O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, ali nos 3 primeiros versículos, ele fala assim, você que nasceu de Cristo, você que nasceu de Deus, pense nas coisas que são de cima, busque as coisas que são de cima, porque a vossa nova vida, está em cima, escondida com Cristo em Deus. A palavra fala de uma nova vida, de uma nova perspectiva de vida, uma nova forma de agir, de reagir, de pensar, de falar, né? Uma nova criatura. Né? Todas as coisas novas, todas as coisas sendo feitas novas, porque as coisas velhas já passaram. Essa é a ideia de reino de Deus, essa é a ideia de governo de Deus nessa terra. Então, obrigatoriamente, o arrepender-se, né, diz respeito a abrir mão de uma natureza caída, de uma natureza morta, de uma natureza fadada, não ao reino de Deus, mas ao império das trevas, porque essa é a verdade, né? Não existe coluna do meio aqui, ou é reino de Deus ou é império de trevas, não dá para ficar em uma posição ou outra. Aquilo que a gente falou na parola passada, né? Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Não, cara, você já está, né? A posição já é essa. Então, essa mudança de posição, que é de onde, né, é o que a palavra metanoia propõe, metanoia do grego significa isso, essa mudança, essa conversão, essa troca de direção completa. Muita direção. Né? Exato. Então, no final das contas, esse é o princípio, o início mesmo
do processo, mas já é um grande passo, né? É um passo indispensável, e usar um termo teológico aqui, não vou não, é um passo indispensável, né? Para que se desencadeie o restante dos processos posteriores, que são consequências dessa primeira decisão, né? Desse primeiro aspecto. Aí, deixa só eu retocar um negócio aqui daquilo que o Wilson falou da graça irresistível, né? Gente, eu não sou calvinista, aliás, nenhum de nós somos calvinistas. Quando a gente fala de graça... calvo, mas não calvinista. Mas assim, existe uma perspectiva de graça, né, até apelidada de graça irresistível, anterior a Calvino. Né, uma perspectiva de Agostinho. Quando Agostinho está escrevendo os seus documentos contra Pelágio, né, ali no século IV, se não me engano, no início do século IV, se não me engano, Agostinho ele escreve acerca dessa graça de Deus. E, inicialmente, Agostinho parecia muito pender para essa perspectiva de uma graça irresistível, ou seja, eu não tenho escolha a não ser seguir Deus. Mais tarde, Agostinho ele vai moderar a sua perspectiva acerca de graça. E ele vai entrar no seguinte entendimento. Eu posso até negar Deus, eu posso até negar essa graça, mas se eu percebi o que é a graça, agora eu vou ser assim, bastante contemporâneo na fala, tá? Eu não me meto a besta de negar essa graça, a partir do momento que eu entendi ela. Né? E daí flui a teologia da qual nós três aqui somos oriundos, né? Uma teologia de graça que pode, sim, ser resistida mediante a escolha de deliberadamente eu negar Deus, mas se eu conheço de fato Deus, eu não vou querer fazer isso. Não, é exatamente isso, né? Eu queria fazer só um ponto aqui, só para não deixar dúvida nas pessoas aqui. O Arthur, ele comentou a respeito de quando Jesus chama, né, os quatro, e eles abandonam tudo, né? E a gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui e trazer um equilíbrio. Eu lembro quando, na minha imaturidade na fé, eu ouvia de algumas pessoas dizendo o seguinte: não, você agora que está no Evangelho, você tem que abandonar a sua profissão. E eu entrei numa loucura, né? Imagina, eu tinha acabado de me formar, tirado a OAB, e aí eu falei, cara, e agora? O que eu faço, né? E foi nesse exato momento que Deus usou do Marcão para trazer um equilíbrio para mim, falando, rapaz, você tem que entender algumas coisas que Deus ele pode te usar. E ele citou uma pregação do Edson Teixeira, que ele fala sobre a lagartixa, né? Ele fala que a lagartixa ele caminha pelos palácios do rei, mas com as suas mãos você a pega. E dizendo o seguinte, olha, eu vou estar em lugares que você nunca vai estar, e você vai estar em lugares que eu também nunca estarei. Então a gente tem que ter a gente tem que ter um equilíbrio a respeito disso, como recentemente eu já ouvi até de amigos meus muito próximos, dizendo o seguinte, olha, a faculdade, ela te desvia do evangelho, e eu me converti quando eu estava na faculdade, eu estava no último ano da faculdade. Então, a gente tem que tomar cuidado, não montar uma doutrina em cima de uma experiência. Isso, para mim, é algo muito importante. Imagina se isso fosse uma realidade, hoje o Arthur, ele teria que abandonar a sua profissão, e se ele tivesse abandonado a sua profissão, nós não estaríamos aqui, né? Porque quem juntou os três aqui, quem monta tudo esses frufru aqui no final do dia, é tudo o Arthur, né? Então, assim, não, eu tô falando sério, isso a gente tem que entender, Deus ele nos capacita, nos coloca em posições, e é ali que Deus ele vai nos usar. Poxa, mas você não tem o chamado A, B e C? Cara, eu tenho o chamado. Agora, eu tenho que também entender que existe tempo e modo para as coisas. E em relação ao chamado, eu quero citar aqui, para a gente já entrar aqui no terceiro tópico do chamado, né? Está lá em Jeremias, capítulo 1, verso 5, que diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus está falando aqui a respeito de Jeremias. A gente tem que ter um discernimento também aqui, que todos nós somos chamados ao ministério.
E quando eu falo ao ministério, eu estou falando no ministério genérico. Ou você foi chamado no ministério da reconciliação, que é o ministério geral, onde todo crente foi chamado para pregar o evangelho e reconciliar as pessoas, ou você foi chamado para estar nos 5 dons ministeriais, 5 ofícios ministeriais. Agora, ponto importante, que a gente não pode confundir, e é isso que frustra muitos ministros. Uma coisa é você ter o chamado, a outra coisa é você ser separado para o chamado. E aí, nós temos entre nós aqui uma pessoa que tem um testemunho fortíssimo a respeito disso, que é o testemunho do próprio Paulinho. Né? O Paulinho vai contar a história melhor do que ninguém, mas assim, ele já tinha ciência e consciência do seu chamado. E ele meio que estava fugindo do chamado. Isso já nos mostra que você tem um livre-arbítrio de exercer, se você quer ou não exercer o seu chamado. E aí ele ouve uma pregação, se eu não estou enganado, né, Paulinho, que fala assim, ai de mim se eu não pregar o evangelho. E naquele dia veio como que um temor, algo tão forte dentro dele, que aí sim ele fala, bom, agora eu tenho que adotar uma postura, e ele começa então a desenvolver o seu chamado. Mas veja, até então ele não foi separado. Ele vai ser separado anos depois. Nós vamos ver essa mesma história na vida de Paulo, na vida de Barnabé, né? Paulo, você vai falar, poxa, mas como que Paulo foi isso? Sim, Paulo ele era um perseguidor da igreja, Paulo ele tinha, mas Jesus quando aparece fala assim, importa que ele sofra pelo evangelho, ele vai saber a respeito disso, ele fala isso para Ananias, que inclusive se recusa a orar por ele, ele fala, olha, vai lá, faz o que eu estou te falando, que vai dar tudo certo. E anos depois, ele, em uma oração onde todos estão reunidos, diz lá, aprove ao Espírito Santo separar Paulo e Barnabé, que na época nem era Paulo, era Saulo. E ali, separando os dois. Então, assim, isso é algo tão importante para nós, porque muitas vezes nós estamos vendo aí ministros batendo a cabeça, porque simplesmente não entenderam que, ou não discerniram, e estão antecipando e acelerando o processo na sua vida. E aí o ministério não flui, o ministério não avança. E aí eles vão falar que ele não avança porque é o meu pastor que está me tolhendo, o meu ministério não avança porque a igreja que eu estou não me assiste, porque o bispo da minha igreja... E sabe de uma coisa? A única pessoa que está tolhendo o seu ministério é você mesmo, porque você acabou antecipando tempos, e a antecipação de tempos na sua vida trará peso, trará prejuízos, quando na verdade Deus ainda estava no processo de preparação. Veja, Paulo, ele conhecia a Bíblia como nada. Bom, não Bíblia, porque naquela época não tinha Bíblia, mas ele já conhecia a palavra de uma forma extraordinária. Ele mesmo fala, olha o meu currículo, eu estudei ao pé de Gamaliel, eu era dos judeus o melhor, e tal. Ele vai trazendo tudo aquilo, ele fala, mas eu tenho por perda tudo isso por amor de Cristo Jesus. Então, ou seja, e ele fica na região lá, e ele fala assim, agora eu vou até Jerusalém. Então, ou seja, olha o tempo de preparação dele, ele ainda na sua maturidade, ele crescendo, e aí nós precisamos entender, eu posso ter o chamado, Jeremias teve o chamado. Se a gente for ver o profeta Chorão aqui, nós vamos ver que ele mesmo queria fugir do propósito. E ele poderia ter fugido. Mas aqui, Deus fala, rapaz, eu já tinha te chamado, e eu te consagrei, eu te separei para um propósito específico, e hoje eu estou te levantando para isso. Isso para nós tem que ser algo latente para dentro de nós. Nós não podemos confundir as coisas. E aí vem a questão do chamado. Jesus, ele chama, olha que interessante, Jesus, ele chama os 4. E se você pegar, diz a história, que eram 500 pessoas que estavam seguindo Jesus. Ficam só 120 dentro do cenáculo. Quando sai de lá, só fica 12. Um morre. Na verdade, um morreu antes, né? Então tinha 11 lá que ficou. Daqueles 11, é levantado Matias, que você nunca ouviu falar desse cara na história. Levantado Paulo, 12 ficam. Esses 12 faz esse estrago todo aqui, né? Como diz um pastor da nossa igreja, quando Jesus ele veio, o Satanás tinha um problema, depois ele teve 12.
depois ele teve 70, depois ele teve 120, e agora depois 3.000, 5.000, e hoje tem um monte de gente aí. Então, a gente tem que entender isso de uma forma tão simples, que você foi chamado para um propósito, sabe? A tua oração tem que ser: Deus, é tempo. Esse é o tempo que o Senhor tem para mim, porque se nós estudarmos a palavra, nós vamos ver que, raríssimas exceções, Deus ele já levantou um homem diretamente no seu ofício ministerial. Se você pegar lá em Atos, você vai ver Deus levantando homens, primeiramente no dom de socorro. E por que isso? Nós vamos entender. A pessoa tinha o chamado, agora eu vou ensiná-lo como se serve, porque ministério é serviço. Não é status. Sim. A gente pode pegar até outras situações na Bíblia, né? Se você for pegar até o próprio Moisés, né? Foi ser chamado aos 80 anos. Davi, entre o tempo de ser ungido, de sentar no trono, teve um tempo também de preparação, um tempo de... E já tinha sido chamado para ser rei aos 16, mas ele só foi efetivamente rei depois de alguns anos. Se nós vamos pegar aqui até a nossa própria história, Paulinho e Will, acho que dá para a gente usar a nossa própria vida como ilustração disso, né? Nós temos 3 histórias de chamados completamente diferentes. Você tem o Paulinho, que foi chamado aos 18, 17, Paulinho, não estou me recordando com quantos anos, você já contou essa história, mas eu não me recordo com quantos anos foi. 17, 16, não é isso? 17 anos. 17 anos. Aos 17 anos, você já teve uma convicção no seu coração que o seu chamado era pastoral tempo integral. Né? O Wilsinho foi se converter aos 20 e quantos, Wilsinho? 23. 23. O Wilsinho entrou com 23. Eu lembro da gente, Arthur. Eu lembro da gente pregando o evangelho para ele, quando ele estava doente de amor, procurando remédio. Ele estava doente de amor, procurando remédio na vida noturna. Aí a gente pregou o evangelho para ele. Arthur, eu me lembro de 2 parolas atrás, a gente falou que a gente que pregou pro Paulinho. Mas tá tudo certo. Você vê que a verdade está vindo à tona. A verdade. Mas, ó, deixa eu só continuar. O Wilsinho, por exemplo, se converteu aos 23, né? A gente se conheceu em 2003, e aí ele se aventurou pelo Ministério de Intercessão. Ele cantou no coral, que eu lembro também. Primeiro foi o louvor. Cantou no coral. Depois foi o Ministério de Intercessão. Depois... Oi? Eu fui expulso do louvor. Pediram para mim para ter misericórdia dos ouvidos. Ele foi para a área de libertação, né? Falando assim, vai cantar lá no Ministério de Intercessão para os capetas sair. E aí você vê assim, ó, essa semana agora ele acabou de completar 41. Então você vê assim, dos 23 aos 41, Wilson, você foi ter convicção do teu chamado, do teu propósito. Eu posso estar enganado, mas talvez há 4 anos? 4, 5 anos? Foi em 2012, né? 2012 foi a convicção. Só que olha que interessante, que eu quero falar algo. Eu ainda não fui separado. Ok? Entendi o teu contexto. Entendeu? Olha que interessante. Apesar de eu ter sido licenciado na igreja, já ter sido reconhecido pelo meu pastor, eu ainda não fui separado para o exercício efetivo do ministério. Tempo integral. Ok. Entendeu? Tempo integral. Você pega, por exemplo, a minha história. Eu me converti aos 19 anos de idade. Também passei por Ministério de Louvor, por Ministério de Teatro, por Escola Dominical. Quando foi em 2007, 2006, na verdade, para 2007, foi quando o Senhor trouxe ao meu coração a questão de ser direcionado para o Ministério de Ensino. Até então, eu nem passava pela minha cabeça ir para o Ministério de Ensino. Eu era responsável pelo boletim da igreja. Então, a minha área sempre foi a área de comunicação, sempre trabalhei nessa área de comunicação, teatro, essas coisas. Isso aconteceu em 2006, quando foi efetivamente agora a questão de... Me mudei aqui para Curitiba, vim fazer imersão em discipulado. Quer dizer, o meu ministério começou a desenvolver, e eu percebi que eu ia começar a ser frutífero do meu chamado. Nós estamos falando de 4 anos, de 5 anos, né?
Fui lançar um livro no ano passado. Estou com 45, quer dizer, entre os 19 e os meus 45, quantos anos precisaram ser passados para eu ter consciência do chamado, me preparar para isso e hoje ter condições de dar frutos? E aquilo que você falou, eu não fui separado ainda, e eu confesso para você a seguinte coisa: não sei se é o meu propósito ser separado em tempo integral, porque eu entendo que eu posso exercer o meu ministério aonde o Senhor me plantar, seja no meu trabalho, seja na escola, seja na rua, seja através de um curso online, enfim. Existem muitos caminhos hoje que a gente pode exercer o nosso chamado, né? Então, essa convicção de separação para tempo integral eu não tive ainda, mas que eu tive a primeira coisa, que era necessário que eu me separasse da minha vida antiga, isso logo de cara foi fundamental para que isso acontecesse, né? Então, o arrependimento e a renúncia são os dois pontos de partida para o nosso terceiro pilar, que a gente quer começar a entrar a falar agora, que é sobre o chamado ao discipulado, né? O chamado a ser discípulo, a ser seguidor de Jesus. Eu só quero fazer um contraste no que você falou. Nós temos o fundador da igreja que eu congrego, ele fala, e tem uma fala muito interessante, que ele fala assim: o tempo de treinamento ou tempo de aprendizado não é tempo perdido. Então, a gente tem que entender algo nesse sentido. Então, ou seja, aquieta o teu coração. Muitas vezes, estou falando isso para quem está nos ouvindo e nos assistindo, aquieta teu coração, sabe? Vai orar ao Senhor, buscar ao Senhor, porque vou voltar na história do Paulinho. Imagina o Paulinho com 17 anos, ele pesava metade do que ele pesa hoje, e naquela época, imagina se ele tivesse tomado a decisão e abandonado tudo e seguido aquilo que estava no coração dele. Será que hoje ele seria, de fato, de verdade, o homem que ele é hoje? Teria a responsabilidade, o peso e a carga que ele tem hoje? Ou será que ele poderia ter sido desviado? Não é à toa que Paulo, falando a Timóteo, ele fala o seguinte: olha, não coloque os neófitos, né? Não coloque os novos convertidos para uma posição na eclésia, no episcopal. Vamos trabalhar, vamos amadurecer esses homens para que eles possam se desenvolver. E aí sim, gosto daquilo que em Atos dos Apóstolos falam, quando eles vão separar para as mesas, quais eram as características das pessoas para o exercício do ministério de socorro, que era servir mesas, ser cheio do Espírito, boa reputação, né? Isso já é algo que nos dias de hoje posso dizer que é raro. E aí nós estamos vivendo hoje numa realidade onde muito provavelmente, se você chegar e falar para uma pessoa: olha, eu quero que você sirva a mesa, como que vai ser isso, né? Então, fazendo só esse comentário aqui, porque muitas vezes aquele que está nos ouvindo, aquele que está nos assistindo, pode estar, sabe, naquela ansiedade, naquela angústia: mas o meu pastor não me reconhece, mas não é me dado o púlpito. Outro dia eu ouvi de um pastor nosso aqui falando assim: se nós temos ministros aqui que estão buscando o púlpito, nós estamos errando com esses ministros, porque ministério é serviço. O chamado cristão, ele não é dissociado do serviço, né? A fé sem obras, ela é morta, diz Tiago, né, no capítulo 2 da sua carta. Obrigatoriamente, uma vez tendo reconhecido o chamado, a gente vai cair naquele campo, né, moderado, de uma graça, de uma paixão irresistível. eu tô assim, com os dois pés atrás usando esse termo, sabe? Mas, enfim, por que eu faço isso? Eu faço porque amo, né? Não pela lei, não pela obrigação, mas porque amo ao Senhor, porque reconheço aquilo que foi feito em meu favor, e por conta disso, eu quero me mover em favor dele, né? Billy Graham, ele dizia algo tremendo,
acerca do tornar-se, desse processo de salvação que parte para o aperfeiçoamento a partir do discipulado. Billy Graham dizia, ser salvo não custa nada, mas ser discípulo custa tudo, né? E o ser discípulo nada mais é do que ser um imitador. A palavra discípulo do grego, ela significa isso, né? Um imitador, uma imitação, alguém que procura ser igual ao seu mestre. E procurar ser igual a Jesus, sejamos francos, é assumir um compromisso de elevação de padrão enorme, né? Eu gostava muito de uma frase que um pastor que nós tivemos em comum falava. Ele dizia que nós não podemos esperar que o Senhor baixe o seu padrão por amor de nós, mas nós precisamos elevar o nosso padrão por amor dele, por amor a ele. E, sem sombra de dúvidas, esse elevar do padrão, ele vai nos levar a uma posição de serviço, vai nos levar a uma posição de abnegação das nossas próprias prioridades, para que a gente venha assumir uma posição de efetivamente cumprirmos a prioridade de Deus para nós. O Wilson, ele deu meu testemunho melhor do que eu, né? Mas eu estava pensando aqui. Eu estava pensando. Lá. Oi, como é que é? Eu estava lá, né? Eu e o Arthur estávamos lá, ué. Você leu no Evernote, né? Você leu no Evernote. Agora, olha só. Eu estava pensando aqui. Jonas, ele resolveu negar o Senhor. Você citou Paulo, Will. Gálatas, capítulo 2, versículo 1, vai falar que depois de 14 anos, Barnabé foi buscar Saulo em Tarso. Né? 14 anos depois de Atos 9. Entre Atos 9 e Atos 13, existe esse intervalo. Atos 13 é o envio de Saulo junto com Barnabé. Ou no mínimo esse intervalo, né? Alguns vão falar que por 2 anos, Saulo tentou inserir-se na comunidade cristã, o que levaria esse número para 16 anos de vácuo entre o ser chamado e o ser, qual foi o termo que você colocou? Separado, né? Separado. Exato. Então, é um vácuo grande. Jonas negou. Amós, ele recebeu uma proposta, capítulo 7, ô profeta, legal a sua profecia, mas vai profetizar em outro lugar que ninguém quer ouvir sua profecia aqui, não. E Amós diz, não, cara, eu vou profetizar aqui. O próprio Senhor Jesus, ele recebeu 3 propostas de Satanás de abandonar o seu ministério lá no final de seus 40 dias de jejum e de oração. E aí, qual é o resultado desses caras ocuparem o espaço que o Senhor sonhou para eles, que o Senhor projetou para eles? Cara, o resultado disso vai ser esses sujeitos pregarem para pessoas, ministrarem sobre pessoas, mudarem a realidade de cidades. Serviço. Eles vão servir de uma maneira intensa, de uma maneira grandiosa, né? Em Atos, capítulo 6, a palavra fala da separação de alimentos ou da privação que as viúvas dos helenistas estavam tendo em referência aos alimentos, e diz a palavra que os apóstolos jogaram para o povo a responsabilidade de levantar entre si 7 homens, né, de boa reputação, boa índole, cheios do Espírito Santo, para que a eles fosse confiado esse ministério importante, enquanto os apóstolos continuavam no seu ministério da oração e da pregação da palavra. E aí levantam-se os diáconos, embora, se eu me lembre bem, o termo diácono não aparece no capítulo 6 de Atos, mas o que se levantam ali são diáconos. O que quer dizer isso? Se levantam servidores, os caras que vão servir mesa, né? Então, o ser chamado e o ocupar essa posição que o chamado me leva a ocupar, vai cobrar de mim uma posição de serviço. E é interessante que quando é feito o chamado, mais para frente você vai ver que a palavra vai dizer que existiam entre eles mestres e profetas, né? E aí falando de Paulo e Barnabé,
tem outras descrições de outras pessoas ali também, e é nesse momento, olha, já era identificado o chamado na pessoa, só que eles não tinham sido separados para o ministério. Ou seja, Paulo poderia ter levantado a mão numa forma reacionária e dito o seguinte, olha, espera um pouquinho, cara, olha quem eu sou, quem eu fui educado, com quem eu caminhei e tudo mais, vocês vão me deixar aqui no banco? De verdade? Eu sendo apóstolo, eu sendo mestre, eu sendo profeta? Não, peraí, para com tudo isso aqui. Eu vou embora, eu vou para outra igreja. Eu vou Mas para outra igreja. na sua primeira fala, você falou um negócio muito importante. Deus não chama alguém baseado no currículo do sujeito, né? Aliás, dentro daquele campo das renúncias que a gente vinha falando, né, do tudo se fazer novo, parece que o apóstolo Paulo é um ótimo exemplo disso. O currículo é uma das primeiras coisas que vai ser rasgada. Cara, tudo isso para mim se tornou lixo. Não me interessa mais. Eu abro mão de tudo isso aqui para ser encaixado nele. Aliás, o termo que Paulo usa é um pouco mais feio do que lixo, né? Ele usa o termo... Vamos usar para gente, porque eu sou um gentleman. Vamos colocar de vaca, ele usa, né? E é interessante que ele fala assim, né? 2 vezes ele fala assim, ó, tenho por perda todas as coisas por amor de Cristo Jesus. E aí ele fala, ele meio que lança a rosto uma fala o seguinte, olha, para mim, a bem da verdade é que eu queria já estar no Senhor. Mas, olha, eu optei por estar aqui entre vocês, dando meio que um entendimento de que, olha, eu tenho, inclusive, me foi dado uma autoridade para que eu pudesse exercer, se eu pudesse estar na glória agora ou não. Mas, olha, quer saber de uma coisa? Eu quero ficar ainda com vocês aqui. Eu mesmo me gasto e me deixo gastar a vocês por conta do evangelho. Então, assim, existe um chamado, existe um propósito, eu vou segui-lo nesse propósito. Agora, é interessante que dentro disso tudo que nós estamos falando aqui, quando nós vamos estudar essa parte do chamado, veja, nós estamos calcando aqui alguns pilares que, se nós nos atentarmos muito bem, nós vamos evitar prejuízos nos nossos chamados. Tem a história de um determinado pastor que ele se aventurou, ele se aventurou para, em determinado momento, para que ele queria, porque queria se aventurar no ministério de ensinos, né? E o que ele fez? Chega um determinado momento que Deus o chama e levanta aí sim um profeta e fala para ele assim, olha, você está fora do seu chamado, porque o seu chamado é um chamado de profeta, não é de mestre. E uma coisa é você estar no centro da vontade de Deus, e a outra é você estar no limite da vontade de Deus. E por conta dessa desobediência, veio um juízo sobre ele. Significa que Deus fez o juízo? Não. Porque ele estava na desobediência, uma brecha abriu. Então, olha como é complicado. Muitas vezes eu tenho meu chamado, eu não fui separado, eu quero me acelerar nisso, eu não estou me submetendo, e aí pegamos a fala de Billy Graham aqui de uma forma muito sábia, a graça me foi dada, eu fui salvo por ela, mas o discipulado me custa, e o discipulado significa, eu vou me sujeitar a um jugo, eu vou me sujeitar àquele que está me discipulando, eu vou me sujeitar àquele que está me amadurecendo e fazendo com que eu me torne uma pessoa melhor. Acho que a gente pode partir para nosso último pilar, vamos dizer assim, do chamado. Estamos já chegando no finalzinho aqui da parola, que é o pilar que a gente falou sobre santidade, né? Santidade e santificação é algo que a gente já havia definido e delimitado lá na nossa parola sobre o plano de salvação. Então, se você quiser acompanhar, eu vou colocar o cardzinho aqui em cima para você saber mais sobre santificação, mas a santidade aqui, nesse termo, eu quero trazer uns termos de separação, né? Ser separado. Eu vou fazer a ponte entre o termo do Ilcinho, de ser separado, mas aqui o santo, a santidade, eu quero trazer um contexto de separado para, e não separado de, né? A gente não é separado de ninguém, a gente é separado para algumas coisas, para fazer alguma coisa. Então, o discipulado e a santidade aqui, eles caminham de mãos dadas.
Então, o chamado de Jesus para nós também, como o Paulinho bem frisou, e você também, Will, é um chamado de serviço, né? E aí, eu quero trazer à memória aqui aquele texto, né, de Lucas 9:62, ele fala assim, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do reino, né? E aí eu trago à memória a ilustração do arado, efetivamente, né? Não sei quantos de vocês já teve a experiência de pegar um arado e sair andando com ele pela terra, mas o fato é que se você pega o arado e você olha para trás, a linha sai toda torta. E é essa ilustração que Jesus está querendo trazer nesse texto. Olha, você botou a mão no arado, meu amigo, é só para frente. Só vai para frente. Me segue, porque se você começar a olhar para trás, a linha vai ficar torta, né? Então, a separação, o chamado para a santidade, o chamado para o serviço, é para a gente avançar no reino, é para a gente segui-lo, tocar em frente. É verdade, meninos? Um dos textos que primeiro vem na memória quando o assunto é santidade, santificação, pelo menos na minha memória, é o Hebreus 12:14, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra grega para o santificação, para a palavra santificação aqui, é hagiasmos. Hagiasmos do termo da raiz hagios, hagiosone. Um dos significados desta palavra especificamente, hagiasmos, é consagração. E consagração pressupõe dedicação exclusiva para algo, né? Eu acho que aí sim, Arthur, a gente cai exatamente nesse ponto que você coloca, separado para algo e não de algo, né? Nós somos dedicados exclusivamente para algo. Esse hagiasmos, ou a santificação pressuposta na palavra, ela é como os objetos que eram ungidos para uma finalidade específica no Antigo Testamento. Né? Os soldados, antes de ir para a guerra, por exemplo, se não me engano, está lá em Êxodo, agora eu não vou me lembrar muito bem o capítulo, mas há uma ordem da parte do Senhor falando acerca de ungir os escudos antes dos soldados irem para a guerra, né? E o que isso significaria? Isso significaria que aquele processo de guerra estava sendo entregue nas mãos do Senhor. E não era de qualquer guerra que o Senhor estava falando, nós estamos no período no qual Deus estava orientando o seu povo para a posse da terra prometida, né? Então, toda posse deveria ser um processo em conformidade com aquilo que Deus havia estabelecido. E, por isso, então, ungir os escudos, ungir os seus instrumentos de guerra. E tantas outras coisas que, antes de serem utilizadas, seja num ambiente ritual, num ambiente de culto, seja algumas pessoas mesmo no exercício de sua função, passavam por debaixo do óleo. Né? O que esse óleo significava? Essa dedicação, esta consagração para, né? Que na verdade é para onde aponta o termo hagiasmos de Hebreus 12:14, quando a palavra fala acerca desse processo de santificação, separado para algo. Mais uma vez, o chamado cristão associando-se a uma perspectiva de serviço, né? Eu sou separado para quê? A questão da passagem de untar o escudo está lá, na verdade, em Isaías 21:5. Isaías 21:5? Mas lá no 21:5. Eu estou pensando em algum... Não estou lembrando do texto, não, mas... eu estou pensando em algum paralelo a isso, que está no Pentateuco. Fica para uma próxima parola a gente contar o endereço disso daí. Semana que vem você traz o CEP. Isso, eu me lembro que eu preguei, inclusive, sobre isso no encontro em Suzano, quando eu era seminarista em São Paulo. Maravilha. Gente, chegamos ao final, então, de mais uma super roda de parola. Semana que vem tem mais com o nosso terceiro encontro, falando sobre o Evangelho Simples. Semana que vem nós vamos falar sobre relacionamento simples. Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, que mais, gente? Spotify. Orkut. A gente agora tá em tudo quanto é lugar, gente.
ICQ. ICQ, MSN. Meu Deus do céu. Gente, fiquem com Deus. Obrigado. Até semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço para todos. Beijo do gordo. Tchau, gente.